Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula trataremos do assunto eletrólise quantitativa. Começaremos a colocar cálculos no meio dos processos eletrolíticos. Como assim colocar cálculos nesses processos? Imagine que você esteja fazendo uma galvanoplastia, por exemplo, que é fazer aquela película protetora metálica sobre um outro metal. Imagine que você queira depositar ali 3 gramas de ouro na superfície do metal. Se você souber, por exemplo, qual é a intensidade da corrente elétrica que passa por aquela eletrólise, é possível você descobrir o tempo que vai demorar para você conseguir depositar aquela massa que você queria. Ou, por exemplo, imagine que você tenha uma plaquinha sofrendo corrosão. Se você sabe o tempo que a eletrólise vai acontecer, a corrente elétrica, você consegue descobrir quanto daquela plaquinha sofre corrosão, quanto dela que oxida. Enfim, quando a gente começa a calcular quantidade de substância, tempo, corrente elétrica, carga elétrica, a gente está tratando da eletrólise quantitativa. Já adianto para vocês, se vocês sentirem dificuldade em estequiometria, é fundamental que saibam isso para entender a eletrólise quantitativa. Então, se está com essa dificuldade, volta na playlist de cálculo estequiométrico e assista pelo menos as aulas básicas de estequiometria, que já são suficientes para você fazer qualquer exercício de eletrólise quantitativa. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Para a gente exemplificar a eletrólise quantitativa, vou começar com uma reação de oxidação do ferro. Vejam aí, indicados na equação química, temos o ferro sólido, seu NOx é 0, ele está oxidando, doando 3 elétrons e se transformando no íon ferro 3+, no cátion ferro 3. Isso é uma reação química, concordam comigo? Na eletrólise é isso que acontece sempre oxidação de uma espécie e redução de outra. Os coeficientes estequiométricos dessa reação vão trazer informações muito importantes para a gente na eletrólise quantitativa. Como assim? Imaginem aqui nessa reação cujos coeficientes estequiométricos são 1 para o ferro, 3 para os elétrons e 1 também para o ferro 3+. O que significam coeficientes estequiométricos numa reação mesmo? Significa a proporção em mols que você tem das espécies, das partículas que participam dessas transformações, uma em relação à outra. Em mols. Então aqui eu posso dizer o seguinte, para cada 1 mol de ferro, isso eu posso afirmar, que para cada 1 mol de ferro são doados 3 mols de elétrons, e assim eu formo 1 mol de ferro 3+. Essa é a proporção em mol das espécies e também do elétron, dos elétrons que participam dessa transformação. Mas por estequiometria e também por relações matemáticas, a gente já aprendeu como transformar 1 mol para outras grandezas, não é mesmo? A gente não sabe que 1 mol de ferro tem uma certa massa? E essa massa a gente chama de massa molar. Imaginem que vocês pegassem na tabela periódica a massa molar do ferro. A massa molar do ferro é aproximadamente 56 gramas por mol. O que eu posso dizer então? Que se eu tenho 1 mol de ferro, é exatamente dizer a mesma coisa 56 gramas de ferro. Concordam? Essa relação é possível de ser feita. O mesmo vale para o ferro 3+. Quanto pesa 1 mol de ferro 3+? Também 56 gramas, a mesma coisa que o ferro. Por quê? Se ele perdeu só 3 elétrons, estão lembrados em atomística, que a gente estudou que os elétrons têm uma massa tão pequena, mas tão pequena que a gente praticamente despreza? Então perder 3 elétrons, perder 5, ganhar 2, ganhar 4, isso praticamente não vai influenciar na massa de 1 mol daquela substância. Então eu posso dizer que 1 mol de ferro está se transformando em 1 mol de ferro 3+, ou seja, 56 gramas de ferro se transformando em 56 gramas de ferro 3+. Como os elétrons têm uma massa muito desprezível, eu nem vou relacionar aqui o número de mols, 3 mols de elétrons, com sua massa. Mas a gente pode fazer uma relação muito importante que vocês precisam saber.
Os elétrons transportam carga elétrica. Olha a interdisciplinaridade com a física aqui. Quem estudou física ou comecinho de elétrica vai se lembrar do que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo que eu tenho 1 mol de elétrons, com certeza esse 1 mol de elétrons está carregando uma certa quantidade de carga elétrica. Qual é a quantidade de carga elétrica que 1 mol de elétrons transporta? Para isso, a gente precisa usar a equação da carga elétrica, que é quantidade de carga elétrica é igual a N vezes E. Q é a carga elétrica transportada, N é o número de elétrons que tenho ali e E é a carga elementar do elétron. Vamos lembrar? A quantidade de carga Q vai ser igual a quanto? Vamos descobrir para 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, não é? Cada 1 mol tem aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Eu sei que o valor é mais exato, tinha 6,02, não é? Mas vamos aproximar aqui. Aqui a gente vai fazer um valor aproximado. Então eu digo que a quantidade de carga elétrica que 1 mol de elétrons transporta é igual a N, que é 6 vezes 10 a 23, vezes a carga elementar do elétron, que é de 1,6, isso é fixo, vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem que é negativa, porque a gente sabe que a carga elétrica do elétron é negativa, mas aqui a gente vai fazer em módulo, não vamos me preocupar tanto com a carga aqui. Então vai ficar assim, 6 vezes 1,6 vai dar 9,6. Então a quantidade de carga aqui vai ser 9,6 vezes 10 a 23 com 10 a menos 19, eu conservo a base, somos expoentes. 23 menos 19 dá 4. A quantidade de carga aqui vai dar 9,6 vezes 10 a quarta, que é a mesma coisa que 96.000 coulombs. Beleza? Temos aqui a quantidade de carga que é transportada para cada mol de elétrons. Essa quantidade de cargas por mol é o que a gente chama de constante de Faraday. Tá certo? Eu estou mostrando para vocês da onde vem essa constante que a gente vai usar bastante em eletrólise quantitativa. A constante de Faraday nada mais é do que uma constante que indica a quantidade de carga por mol de elétrons. Aqui deu 96.000, mas se a gente for ser mais exato, os exercícios normalmente vão apresentar para vocês 96.500. Então aqui eu fiz um valor meio aproximado, porque eu usei os valores aproximados. Mas normalmente o que vocês encontram nos exercícios é uma constante de Faraday. A gente pode escrever assim, ó, que 1 Faraday ele é igual a 96.500 coulomb por mol, beleza? Então vamos voltar lá para a nossa equação. Eu não sei que nessa equação, nessa reação química, eu tenho 3 mols de elétrons. Se eu tenho 3 mols de elétrons e cada mol transporta 96.500 coulomb, eu posso dizer que para essa proporção, para cada 1 mol de ferro, eu tenho 3 vezes 96.500 coulombs de energia para cada 1 mol de ferro 3 mais. Se você consegue estabelecer essas relações, fica muito fácil você compreender como que eu resolvo o exercício de eletrólise quantitativa. Porque a gente vai fazer um cálculo estequiométrico, mas agora vai entrar também a carga elétrica na jogada. Por isso que é importante você saber que 1 mol de elétrons sempre vai transportar aproximadamente 96.500 coulomb de carga. Além disso, é muito importante que vocês lembrem da fórmula de corrente elétrica. Então, lembrados que a corrente elétrica ela é igual à quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Isso aparece muito também na eletrólise quantitativa. Lembrando que a corrente elétrica ela é medida em amperes, a quantidade de carga em coulomb e o tempo tem que estar em segundo, porque para a corrente elétrica estar em ampere, eu tenho que ter coulomb por segundo. Então, pessoal, mostrei aqui para vocês algumas relações que a gente pode estabelecer quando a gente tem uma equação de oxidação e redução, ou seja, que envolvem elétrons. Além das relações que a gente já estava acostumado lá no cálculo estequiométrico, como relacionar número de mols, massa, volume das substâncias, agora a gente vai poder relacionar na equação a quantidade de carga, justamente porque a quantidade de carga elétrica é transportada pelos elétrons.
Não se esqueçam que a constante de Faraday, 1 Faraday, equivale a 96.500 Coulomb para cada mol de elétrons. Essa relação vai ser muito importante, vocês vão ver na sequência. Eu acho que a forma mais fácil de vocês conseguirem compreender melhor a eletrólise quantitativa, relacionar com as fórmulas da física, como a de corrente elétrica, a fórmula de carga elétrica, é resolvendo exercício. Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de exercícios para que vocês consigam sentir mais ou menos como funciona a eletrólise quantitativa. Bora lá? Bom, vamos analisar então esse primeiro exemplo aqui. Ele foi adaptado, ele tinha um item A que eu retirei, deixei só o item B, que relaciona-se com eletrólise quantitativa, que é o assunto que a gente está vendo agora. Então, o enunciado dizia: a reação entre íons alumínio e íons bicarbonato produz hidróxido de alumínio, utilizado como floculante no tratamento da água. O íon alumínio pode ser produzido por eletrólise aquosa com eletrodos ativos, em que um ánodo de alumínio sofre corrosão, liberando íons alumínio 3+, para a formação do floculante. Aí o item B falava: considerando a constante de Faraday igual a 96.500 Coulomb por mol, e que para a produção de íons Al3+, por eletrólise foi utilizada uma corrente elétrica de intensidade 100 amperes, calcule a massa de alumínio produzida após 193 segundos. Eu vou inicialmente montar essa reação que ele fala aí no enunciado, que é a reação de oxidação do alumínio. Então temos aqui o alumínio sólido. O alumínio, quando oxida, ele doa 3 elétrons. Por que 3 elétrons? Igual no exemplo anterior que eu dei para vocês. Porque ele se transforma no alumínio 3+. Não existe alumínio 2+, alumínio 1+, alumínio 4+. Não, o alumínio tem NOx fixo quando ele é na forma de um íon. Isso a gente estudou na nossa aula de NOx, primeira dessa playlist. Bom, o exercício quer calcular a massa de alumínio produzida. Nosso foco aqui, galera, é calcular essa massa de alumínio que vai ser produzida nessa transformação. Para isso, o que a gente precisaria de informação? Alguma informação sobre o alumínio sólido ou alguma informação sobre os elétrons. Concordam? Para a gente ter informação sobre o alumínio sólido, ele teria que me dar, sei lá, a massa de alumínio, o número de mols de alumínio, o volume de alumínio, sei lá, alguma coisa do alumínio. Mas ele não fala nada disso. Já em relação aos elétrons, quando ele fala de elétrons, ou quando a gente tem que ter alguma informação dos elétrons, o elétron transporta carga. Então, a gente precisa ter alguma informação sobre a carga desses elétrons, e a gente tem. Porque o exercício nos informou qual é a intensidade da corrente elétrica, 100 amperes, e informou também o tempo que demorou para essa eletrólise acontecer. A gente sabe que existe uma relação entre corrente, carga e tempo. Concordam comigo? A corrente elétrica, nesse caso, é de 100 amperes. A quantidade de carga eu não sei, mas eu sei que essa eletrólise durou 193 segundos. Multiplicando em cruz, o que eu tenho? 193 vezes 100, 19.300 Coulomb de carga elétrica. Essa é a quantidade de carga que foi transportada por todo 193 segundos da eletrólise. Então eu posso vir aqui embaixo dos elétrons e colocar que eu tenho 19.300 Coulomb de carga sendo transportada. Pronto, estabeleci uma relação importante aqui, a relação entre a quantidade de carga elétrica transportada e a massa de alumínio produzida, que é o que eu quero, de fato, calcular. Bom, agora vira um cálculo estequiométrico. Quem não assistiu uma playlist de estequiometria, volta lá. Qual que é a relação estequiométrica que a gente tem aqui? Eu não tenho uma relação de 3 mols de elétrons para 1 mol de alumínio 3+? Ah, professor, de onde você está tirando isso? Dos coeficientes estequiométricos. Esse 3 aqui é a proporção que eu tenho em mols com esse coeficiente aqui de alumínio 3+, 3 para 1. Ah, então agora é só multiplicar em cruz? Não. Agora, vamos lembrar de estequiometria, a gente tem que analisar as unidades. Do lado esquerdo, eu fiquei com 19.300 Coulomb em cima e embaixo eu estou com mol. Então, eu vou apagar esse mol daqui embaixo, mantenho 3. E eu vou trocar por 96.500 Coulomb. Justamente porque, deixa eu só jogar esse 3 um pouquinho mais para cá. Opa! Aê!
eu vou colocar aqui 96.500 Coulomb, porque eu sei que 1 mol transporta 96.500, e aqui eu tenho 3 mols, então vai ficar 3 vezes 96.500 Coulomb, porque assim a gente pode, cortar Coulomb em cima com Coulomb embaixo. Do lado direito, tá do jeito que eu quero? Vamos ver. Do lado direito ficou com 1 mol embaixo, mas em cima eu quero calcular a massa. Se eu quero calcular a massa, não posso deixar em mol embaixo. Eu vou ter que apagar esse mol aqui embaixo. Olha a estequiometria presente aqui. E vou ter que trocar pela massa molar do alumínio, que para isso você teria que consultar a tabela periódica. O alumínio tem massa 27 gramas por mol aproximado. Então aqui eu vou trocar 1 mol por 1 vezes 27 gramas. Aí ficou fácil, não é mesmo? Agora é só você multiplicar em cruz. Então vai dar uma massa aqui de 19.300 vezes 27, dividido por 3 vezes 96.500. Resolvendo isso aqui, a gente chega à conclusão que a massa de alumínio produzida nessa eletrólise foi igual a 1,8 gramas. Bem tranquilo, não é? Isso aqui seria um exercício bem básico, porque a gente primeiro usa a equação lá da corrente elétrica, a formulinha, calcula a quantidade de carga e joga na estequiometria. Às vezes você vai ter que fazer o contrário, é o que eu quero mostrar para vocês na próxima tela. Bora lá! Vamos analisar agora o próximo exemplo. Uma peça de ferro constitui o cátodo de uma célula eletrolítica, que contém uma solução aquosa de íons níquel 2+. Para niquelar a peça é fazer uma película de níquel nela. Faz-se passar pela célula uma corrente de 19,3 amperes. Beleza? Calcule o tempo em segundos necessário para que seja depositada na peça uma camada de níquel de massa 0,59 gramas. Pessoal, agora ele quer calcular o tempo que você precisa para chegar nesse objetivo. De que equação que vem o tempo mesmo? Na equação da corrente elétrica, na formulinha de corrente. Vamos colocar aqui no canto e deixar ela prontinha aqui. Corrente é igual a carga sobre tempo. Tranquilo? A corrente a gente até já tem o valor. Vamos substituir? Vale 19,3 amperes. Então, aqui vai ficar 19,3. Qual que é o objetivo mesmo? Calcular o tempo. O que está faltando, então? Está faltando achar esse Q. Porque se a gente acha o Q e a gente já tem a corrente, fica fácil achar o tempo, que é o que ele pede. Como que eu acho a quantidade de carga? Quem transporta as cargas mesmo? Os elétrons. Então, a gente vai ter que montar a equação que ele fala no enunciado e, por meio de estequiometria, achar a quantidade de carga transportada. Bora lá? Bom, ele está falando que vai acontecer uma niquelação, ou seja, o níquel 2+, vai reduzir, vai receber 2 elétrons e vai se transformar no níquel 0. Ah, professor, como que você sabe que é uma reação de redução? Porque no cátodo ocorre redução. CRAO, cátodo reduz, ânodo oxida. Essa é a equação que a gente vai avaliar. O meu objetivo é calcular o quê? A quantidade de carga. Portanto, embaixo dos elétrons, eu já vou colocar um Qzinho aqui, que é o meu objetivo. Para isso, o que eu preciso? Alguma informação sobre o níquel, que ele me dá. Lá no final do texto, ele fala assim, ele quer uma camada de níquel de massa 0,59 gramas. Portanto, eu vou vir aqui embaixo do níquel, independente se é esse ou o anterior lá da seta, e vou colocar 0,59 gramas. Acabou, tenho aqui a relação já montada. Agora a gente vai para o cálculo estequiométrico, que é usar os coeficientes estequiométricos para estabelecer uma relação em mols. 2 para 1. Eu posso vir aqui e falar que eu tenho 2 mols de elétrons nessa reação para cada 1 mol de níquel. O que a gente avalia agora? Agora a gente avalia as unidades. Vamos olhar do lado direito, está mais fácil. Do lado direito, em cima, eu tenho 0,59 gramas. Então, embaixo eu tenho que ter em gramas também. Então, eu vou apagar esse mol e vou usar a massa molar do níquel. A massa molar do níquel é 59 gramas por mol. Fiquem tranquilos que isso o exercício sempre te fornece ou dá uma tabela periódica para você consultar. Vejam que legal, agora a gente pode cancelar grama com grama. Tá ótimo do lado direito. Vamos avaliar agora do lado esquerdo se está tudo bem? Eu acho que não tá. Por quê?
Porque embaixo eu estou com a unidade mol. E em cima eu quero calcular a quantidade de carga, Q. Então eu vou ter que apagar esse mol e trocar pela unidade de carga. E a gente sabe que 1 mol de elétrons tem 96.500 coulomb. Se eu tenho 2 mols, vai ficar 2 vezes 96.000. Deixa eu só apagar aqui para ter espaço. E 500 coulomb. Agora eu fiquei com coulomb na esquerda e eu posso resolver. Bora lá? Então a quantidade de carga aqui vai dar quanto? 0,59 vezes 2 vezes 96.500 e passo 59 dividindo. Dá para até, dar um jeitinho aí nessa 59, 0,59, simplificar, mas eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho para vocês. Então você faz 0,59 vezes 2, o resultado você multiplica por 96.500 e divide tudo por 59. Essa quantidade de carga que a gente vai ter aqui vai ser igual a 1.930 coulombs. Essa foi a quantidade de carga transportada nessa eletrólise. Eu vou pegar esse 1.930 e vou jogar agora lá na minha fórmula da corrente, que ficou lá do lado direito. 1.930. Acabou. Agora é só multiplicar em cruz 1.930 dividido por 19,3. Dividindo 1930 por 19,3, a gente chega a um ΔT de 100 segundos, ou seja, são necessários 100 segundos para que eu consiga depositar 0,59 gramas de níquel na peça de ferro. Então, pessoal, vimos aqui 2 exemplos de exercícios de eletrólise quantitativa. O que eu aconselho é que você treine muito mais. Justamente porque os exercícios de eletrólise quantitativa são muito variáveis. Tem exercícios como aqui, que pediu o tempo, tem exercício que pede a massa de alguma coisa, tem exercício que pede a carga, tem exercício que pede a corrente elétrica, tem exercício que pede o número de mols de uma substância que corrói, número de mols de elétrons, exercício que pede o volume de algum gás, caso seja formado um gás ali naquela transformação. Enfim, é muito variável. Mas saibam que sempre vocês vão ter que ter em mente a fórmula da corrente elétrica, a constante de Faraday e muita facilidade com estequiometria. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!